Ok, então, eu vou apresentar algumas ideias aqui para vocês sobre esses princípios de liderança que aprendemos no Ministério de Anjos e depois eu vou abrir para perguntas. Então, vou usar uns 15 minutos, 20 minutos talvez, e depois vou abrir para o que vocês quiserem me perguntar. Se não quiser perguntar nada, então a gente vai embora aí. Meus Vingadores, não sei. Tá? Já saiu. Eu sei que já saiu, eu assisti. Eu ainda tenho uma filha em casa. Tá? Eu lia Os Vingadores em revista em quadrinhos muito antes de você nascer. Muito antes de eu ter a sua idade atualmente. Mas você está falando com quem? Agora você vê. Mas olha, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre esse ministério de anjos. Tá? Como é que os anjos ministram? O que é que eles fazem? Qual é o trabalho deles? E para saber isso, felizmente, nós temos o livro de Mórmon. O livro de Mórmon nos traz muita informação mesmo. Começando com o Mórmon, com o Nefe, em que ele diz o seguinte: em primeiro lugar, como os anjos falam. Ele diz assim: os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isso eu vos disse: banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que devereis fazer. Anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Agora, observem só uma coisinha aqui. Tudo isso que vai falar sobre os anjos, tá, diz respeito a nós também. Por causa dessa abordagem que a primeira presidência da igreja instituiu em 2018, chamada Ministry. Isso. Pode falar mais alto. Ministração. Isso mesmo. Olha, não é por acaso que essas palavras são relacionadas. Ministério dos anjos, ou ministração de anjos e ministração. O que nós estamos sendo incentivados a fazer é exatamente aquilo que os anjos fazem. Por isso o presidente Nelson e seus conselheiros e outros membros do Quórum dos 12 Apóstolos têm falado isso. Não, nós temos um trabalho mais elevado e mais santo. Então, essas palavras aqui nos indicam como os anjos trabalham e, consequentemente, como nós deveremos trabalhar na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como irmãos e irmãs ministradores, com professores, com conselheiros, presidentes, o que seja. Então, primeira coisa, precisamos banquetearmos com as palavras de Cristo e proferirmos essas palavras de Cristo através do poder do Espírito Santo. Mórmon nos ensina também algo sobre o ministério dos anjos. O que os anjos fazem? Qual é o encargo que eles têm? E aqui está, então, isso é Moroni capítulo 7, aquela passagem que nós lemos antes, segundo Nefe capítulo 32, e agora nós temos aqui em Moroni capítulo 7. Mórmon, então, diz isso: pois eis que Deus, conhecendo todas as coisas, existindo de eternidade em eternidade, enviou anjos para ministrarem entre os filhos dos homens e darem-lhes instruções relativas à vinda de Cristo. E em Cristo virão todas as coisas boas. E eis que, de diversas maneiras, manifestou coisas aos filhos dos homens, e eram boas. E todas as coisas boas vêm de Cristo. De outro modo, os homens estariam decaídos, e nada de bom lhes poderia vir. Portanto, pelo ministério de anjos, e por toda a palavra que procedia da boca de Deus, começaram os homens a exercer fé em Cristo. E assim, pela fé, apegaram-se a todas as coisas boas. E assim foi até a vinda de Cristo. Mórmon continua, nesse mesmo discurso que ele fez, parece até um grande discurso numa conferência geral, um grande serão, ainda no mesmo capítulo, Moroni capítulo 7. Ele diz, olha, Mórmon diz assim: meus amados irmãos, cessaram os milagres? Eis que vos digo, não. Tampouco os anjos cessaram de ministrar entre os filhos dos homens. Pois eis que ao Senhor, eles, os anjos, estão sujeitos, para ministrarem de acordo com a palavra de sua ordem, manifestando-se aos que têm uma fé vigorosa e uma mente firme em toda forma de santidade. E o ofício do seu ministério, olha aqui, ministração de anjos.
aqueles que possuem o sacerdócio arônico, tá? Uma das chaves do sacerdócio arônico é a chave da ministração dos anjos. Tá aqui, olha, o que é a ministração dos anjos? Tá aqui, o ofício de seu ministério é chamar os homens ao arrependimento e cumprir e realizar a obra dos convênios que o Pai fez com os filhos dos homens, a fim de preparar o caminho entre os filhos dos homens, declarando a palavra de Cristo aos vasos escolhidos do Senhor, para que deem testemunho dele. Esse é o ministério dos anjos. Esse é o trabalho dos anjos, é a obra dos anjos. Chamar os homens ao arrependimento, cumprir e realizar a obra dos convênios que o Pai fez com os filhos dos homens. E preparar o caminho entre os filhos dos homens, declarando a palavra de Cristo aos vasos escolhidos do Senhor. Aqueles que o Senhor pré-ordenou, homens e mulheres que o Senhor pré-ordenou para realizar grandes obras aqui na terra. Muitos dos quais ainda não são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mormon continua dizendo, e assim fazendo, o Senhor Deus prepara o caminho para que o resto dos homens tenham fé em Cristo, a fim de que o Espírito Santo tenha lugar no coração deles segundo o seu poder. E desta maneira cumpre o Pai os convênios que fez com os filhos dos homens. Veja, ele está falando aqui daqueles que não são membros da igreja. Tá? O Senhor prepara o caminho para que o resto dos homens tenham fé de Cristo, a fim de que o Espírito Santo tenha lugar no coração. Eles não receberam o dom do Espírito Santo, não foram batizados, mas por causa do ministério de anjos, eles podem, então, dar lugar ao Espírito Santo no coração deles. E Mormon continua dizendo, e Cristo disse, se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. Agora, eu gostaria de... só ver onde eu estou aqui, para não me perder, não tomar muito tempo de vocês aí. Agora eu gostaria de olhar algumas escrituras que falam um pouquinho mais sobre o método de ensino dos anjos. Agora, até aqui nós vimos o que os anjos fazem, tá? Qual é o cargo deles, quais são as instruções que eles têm. Agora vamos ver o método que eles usam para declarar a palavra de Cristo. Vamos falar um pouquinho da didática dos anjos. Alguns de vocês aqui tem chamado de professor? Quanto mão? Só 2, 3, 4, 5, 6? Todo mundo é chefe aqui, não tem índio nenhum. Então. Todo mundo é conselheiro, presidente, não tem professor aqui. Quem é que está ensinando o evangelho nas suas aulas, então? Você? Ok, tudo bem. Ok, ótimo. Então, olha aqui. Todos nós que somos irmãos ou irmãs ministradores, somos professores. Isso é ministração. Sem cuidar das necessidades das pessoas, ver que elas estejam assistidas nas necessidades temporais, mas também ministrar, declarando a palavra de Cristo. Então, vamos tentar de novo a pergunta. Quantos de vocês são professores aqui? Opa, melhorou agora. Okay, agora melhorou. Então vamos ver como é que os anjos ministram. Tá? Um anjo foi enviado aos nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva. E esse anjo foi enviado, nós entendemos pelas escrituras, isso é pérola de grande valor, Moisés capítulo 5. O anjo foi enviado para ensinar Adão e Eva sobre a lei do sacrifício. Mas como é que o anjo começou o ensino? Ele começou fazendo uma pergunta. Por que oferece sacrifícios ao Senhor? E Adão respondeu o quê? Lembra? Desculpa, senhor, não sei. O senhor mandou fazer, eu estou fazendo, mas não sei. Aí então o anjo deu a aula dele. Primeiro ele fez uma pergunta. Vocês devem perceber, se estudaram ou leram pelo menos o Novo Testamento, que o Salvador muitas vezes começava dessa forma. O que vos parece? O que vos parece? Qual é a sua opinião disso? Ele começava sempre com uma pergunta. Os anjos fazem isso. E olha, não é a única vez não. Olha aqui. Primeiro Nefe, capítulos 11 a 14. Nefe está sendo ministrado por espíritos ministradores, por anjos. Ele começa com um espírito ministrador, ele não disse quem é. Então Nefe chama o Espírito do Senhor. Então a gente pensa, o Espírito Santo. Então, pessoalmente, não sei se era o terceiro membro da deidade que estava lá ou não. Eu acho que era mais um espírito de homem justo aperfeiçoado.
Doutrina e Governo 129 lá, mas eu sou uma das poucas pessoas que tem essa opinião, mas tudo bem, não é uma reunião sacramental aqui, eu posso falar, olha, a minha opinião é essa. Agora, esses mensageiros celestiais, olha quantas perguntas eles fizeram para Nefe. Nefe, que vês tu? Nefe pediu para ver as coisas que o pai dele tinha visto num sonho. Então, esse anjo mostrou para Nefe, né, esse espírito ministrador, mostrou para Nefe lá a árvore, o edifício flutuando no ar, a barra de ferro. Ele viu o nascimento de Cristo, né, Maria com o bebezinho, Jesus, viu uma opção de coisas lá. Mas observa que o anjo, ao invés de começar a descrever o que estava sendo mostrado naquele videoclipe lá, estava mostrando um videoclipe na CNN, Celestial News Network. Um videoclipe lá, 3D, né, VR, realidade virtual, né, podia virar, ver as coisas, olhar para baixo, olhar para cima. Então, se a gente tem essa tecnologia, imagina o Senhor que deve ter, né? Então, mas ele começa lá, Nefe, que vês tu? Ao invés de dizer, Nefe, olha aqui a árvore. Nefe, olha aqui a Virgem, a mãe do Filho de Deus. Não, Nefe, que vês tu? Aí, baseado na resposta de Nefe, aí o anjo ia lá, é isso mesmo, correto. Mas aí tem uma outra pergunta que ele faz lá, conheces tu a condescendência de Deus? E o que Nefe respondeu? É aquela famosa resposta que responde tudo numa aula da escola dominical, né? Não, é sério, Nefe foi esperto. Nefe foi esperto. Você sabe o que é condescendência? Sabe o que é condescendência? Eu tenho um doutorado e eu tenho que olhar no dicionário para ver o que é. Obrigado, hein? Valeu, hein? Obrigado. Eu sei. Então, toma aqui. Você dá o resto da aula e eu sento. Valeu. Tá. Mas aí tá o negócio. Nefe foi esperto. Ele vai dizer, não sei. Não, ele deu aquela. Falou o quê? Falou de saber que Deus amava o seu espírito. Mais alto aí, que ele não está ouvindo lá. Se você não estava me ouvindo, mais alto. Ele falou de saber que Deus amava os seus filhos. Exatamente. Essa é a resposta que responde tudo na igreja. Aí, está numa aula da escola dominical. O professor vem lá. Irmãos, qual é o significado desse princípio importante do Evangelho que é necessário para todos nós? Irmão, qual é a sua opinião? A única coisa que você diz é o seguinte, olha, responde assim, olha, sempre Deus ama todo mundo. O professor vai ficar com aquela cara de tacho lá. Né? Isso mesmo, né? Tá certo. Tá? Ou então, uma variante dessa é o seguinte, se quiser variar, quer ser criativo, olha, irmã, uma pergunta muito boa essa, que o irmão fez, a irmã fez, pergunta muito boa. Mas olha, o que eu acho mesmo é que o mais importante de tudo é o amor. Não respondeu a pergunta e o professor não vai poder dizer que está errado. Não, vai dizer, quem vai dizer que está errado? Quem vai dizer, não, irmão, muito importante mesmo, tá certo, muito obrigado. E não disse que não sabia. Entendeu? Isso aqui é uma coisa que você aprende com o Nefe. Olha, não se exponha, tá? Não faça papel de burro numa aula, tá? Especialmente se for um anjo. Olha, liderança, isso aqui, aula de princípios de liderança, né? Então aqui, anote aí no seu caderno. Quando vocês estiverem numa conferência destaca, regional, seja o que for, uma autoridade geral, seja 70, apóstolo, o que for, ele fizer uma pergunta para vocês, lembre disso. Ele não quer saber a resposta de vocês. Ele está fazendo isso daqui. Ele está ele está querendo ver o quanto vocês sabem. Então não tem certo ou errado, ele só quer sentir qual é o nível que vocês estão para ele saber de onde que ele vai começar o ensino dele. Ok? Tá? Eu já tive em conferência lá que o pessoal queria ficar explicando. Não, porque o que eu quis dizer com isso... Tá? Não quer saber o que você se entende disso. É só para gerar uma conversazinha aqui e tal, é só isso, tá? Então, vocês ouviram de mim aí, não conte para ninguém, mas agora vocês sabem, né? Existe uma etiqueta. Então, olha outras perguntas. E olha, isso eu chamei de perguntas conducentes. Perguntas que levam a pessoa a pensar alguma coisa
de acordo com o programa, de acordo com o currículo que o anjo tem para ensinar. Olha ali, sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? Sabes o significado do livro? Lembras-te dos convênios do pai com a casa de Israel? E são perguntas que o anjo estava fazendo. Eram as coisas que o anjo ia ensinar para Nefe, mas ele respeitou a inteligência de Nefe. Então, antes dele ensinar, deixa eu verificar quanto que você já sabe. E aí eu ponho alguma coisa em cima daquilo. Da mesma forma, na nossa administração, nós podemos usar isso. O que você conhece sobre isso? Olha, nós trouxemos uma mensagem aqui para você, mas eu queria perguntar, você já ouviu falar da doutrina tal, assim? Você conhece alguma coisa sobre esse princípio do Evangelho? O que você já sabe sobre isso? Desde que eu notei esse padrão aqui, eu mudei as minhas aulas mesmo, lá na BYU Havaí, tá? Eu sempre fiz perguntas, meus alunos, sempre foram perguntas e respostas. Minhas aulas são grandes sessões de perguntas e respostas. A maioria dos meus alunos gosta, alguns não gostam, mas a maioria gosta. Mas é sempre em torno disso. Olha, o que você já sabe sobre isso? Eles me dizem o que eles sabem, e aí eu vou e boto o creme chantilly e a cerejazinha em cima. Se eles não sabem nada, aí eu boto tudo lá para eles. Não sei se vocês repararam isso. Foi justamente essa semana, quando eu estava revisando esse material para vir aqui com vocês, é que eu notei uma outra coisa. Não sei se vocês notaram isso. Quantas vezes que esses mensageiros falam para Nefe, com esses capturadores de atenção aqui. Olha, e Nefe falou, eu olhei e vi tal coisa assim. Olha, eu botei aqui tudo isso porque são um número de vezes, tá? São 13 vezes que esses anjos falam para Nefe, olha, chamando a atenção de Nefe. Era tanta coisa para ver nessa grande visão aqui, que ele queria dirigir a atenção de Nefe para certas coisas. E ele chamava a atenção de Nefe para aquilo. Olha isso aqui, olha aquilo ali. Da mesma forma, nós precisamos também, no nosso ensino, dirigirmos a atenção daqueles a quem nós estamos ministrando para certos pontos específicos, certas doutrinas ou princípios específicos, chamando a atenção deles. Se você reparou isso, você percebeu aquilo, ok? Mesma coisa que a gente vê no Salvador. E eu gosto muito desse relato do irmão de Jared, em Éter, capítulo 3. Acho espetacular o que o Salvador Jesus Cristo fez. O Salvador pré-mortal. Quando ele mostra o dedo dele para o irmão de Jared. O irmão de Jared pediu para o Senhor fazer aquelas pedras brilharem, 16 pedrinhas, parecendo cristal, parecendo vidro. E o Senhor então estende o braço dele e o irmão de Jared vê o dedo do Senhor. Interessante. O irmão de Jared caiu assustado. O que você caiu? O que foi? Não, que eu vi o dedo do Senhor. E olha só o que o Senhor pergunta. Olha só. Viste mais do que isso? Não sei se você percebe isso. Escuta, olha, tá bom. O Senhor estendeu o braço dele através do véu, tocou as pedrinhas, uma a uma. Ele não fez abracadabra, todas as pedras, não. No relato de Moroni, que resumiu, nós não temos um livro de Éter. Isso nós chamamos de livro de Éter, é um resumo feito por Moroni. E Moroni diz lá que o Senhor tocou as pedras uma a uma, para elas brilharem. Então levou um tempinho, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Percebeu a passagem do tempo aí? E o irmão de Jared vendo o dedo do Senhor. Não foi uma coisa de 2 segundos, 3 segundos. Não, levou um tempinho. E aí o Senhor pergunta aí, viste mais do que isso? Está vendo como é que ele botou um gancho ali para o irmão de Jared? É quando ele diz assim, olha, eu quero mostrar mais para você, mas deixa eu ver até onde tu foi. Viste mais do que isso? E o Senhor, então, essa aqui eu coloquei a coisa fora de ordem, tá? O irmão de Jared, então, aceita esse desafio e diz,
Mostra-te a mim, Senhor. E o Senhor, olha só, faz essa pergunta aqui. E olha, eu adoro essa pergunta. De todas as perguntas do livro de Mórmon, eu acho que essa daqui é a mais interessante que tem. Observa que gramaticalmente, ela está errada. Mas doutrinariamente, ela não está, ela está corretíssima. Crês nas palavras que eu te direi? Crês, presente do indicativo. Nas palavras que eu te direi, futuro. Dois verbos, um no presente e outro no futuro. Você crê agora naquilo que eu ainda vou te dizer? O Senhor está pedindo a ele, tá? Está fazendo uma pergunta, que eu chamo uma pergunta estabelecedora de compromisso. Você vai acreditar no que eu vou te dizer? E essa pergunta revela muito para nós sobre o tipo de relacionamento que nós temos com o Senhor. Muitas vezes, primeiro Ele vai querer a nossa confiança nele. E depois, então, Ele vai abrir o véu e mostrar mais coisas. E é aí que nós temos muitos de nossos queridos irmãos e irmãs que estão tendo crises de fé e que não estão entendendo. Escuta, olha, essa é a hora de você continuar confiando no Senhor e não duvidar do testemunho que você já teve no passado. E certas vezes o Senhor diz assim, olha, você vai crer naquilo que eu ainda vou te dizer? E aí, você, voltando aqui então, aí ele mostra o corpo dele pré-mortal, e olha só o que ele diz, a pergunta que ele faz: vês que foste criado segundo minha própria imagem? Ele está chamando a atenção dele, é um daqueles, olha, daquele lá em 1 Néfilo. Olha isso aqui, né? Ele não diz olha, mas quer dizer, vês que foste criado minha própria imagem. Ele não está esperando o irmão de Jared fazer conclusões a respeito, não. Está vendo que você foi criado na minha própria imagem? E aí ele explica que assim como o irmão de Jared estava vendo, ele iria aparecer na carne no futuro. Então essas são algumas das coisas que nós aprendemos sobre anjos, o ministério dos anjos, e a maneira como eles ministram, que nós podemos utilizar então no nosso próprio ministério. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Acabei. Tá bom, era só isso. Agora, o que mais vocês gostariam? Sobre o que vocês gostariam de falar agora? Agora a bola é sua, nós temos aqui o quê? 45 minutos, né? Perfeito, temos 45 minutos. Tudo que você sempre quis saber, mas achava que ninguém ia me responder isso, ou ouvi dizer que é uma pergunta inapropriada. Aqui é instituto, não tem pergunta inapropriada. Pois não, a irmã